E agora nós vamos começar a trabalhar os tronos. Aqui fica bom ou atrapalho? Fica bom? Eu vou pedir para que alguém prepare um microfone para perguntas, tá? Que eu assisti às aulas anteriores e faltou o som de vocês. Só parecia eu, amém, 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 E dessa vez, verdade, dessa vez nós vamos fazer melhor, tá? Nós vamos melhorando cada dia, em nome de Jesus. Então vamos lá, aqui está a apresentação, a atuação dos tronos de iniquidade e seus ciclos, né? Nos ciclos. Ciclos diários e semanais. Então esse material que nós imprimimos, eles estão falando dos dias e das semanas. Isso é tão importante, amados, porque nós fazemos guerra e às vezes nós não sabemos com quem nós estamos guerreando, nem o dia de guerrear, nem a arma de usar na guerra. Então nós ficamos assim meio que perdidos no tempo. Apanhando, apanhando, apanhando e sempre dependendo de alguém para fazer a guerra por nós, sempre dependendo de alguém para intervir por nós. E tem alguma coisa de errado nisso? Não. Mas a batalha espiritual e a guerra espiritual, ela é para a igreja. Amém? A palavra do Senhor diz que em meu nome expulsarão demônios, não é isso? E não fala assim, olha, pastores, em meu nome vocês expulsarão demônios. Não fala assim, apóstolos, em meu nome. Não, ele fala isso pro corpo. Amém? Então, os demônios que combatem e que lutam contra nós precisam ser expulsos por nós, amém? No nome de quem? De Cristo, amém? No nome do Senhor, que nós vamos e expulsamos e declaramos. Então, no nosso território, na nossa casa, na nossa vida, nós precisamos ter governo. E o que eu acho mais interessante, amados, que o conhecimento, ele nos traz um nível de autoridade. E essa autoridade está em conhecer os nossos inimigos e conhecer as armas que são usadas contra os nossos inimigos e as armas que os nossos inimigos usam contra nós. Então, o governo, ele é estabelecido na nossa vida espiritual a partir do conhecimento. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Então, vamos lá, dando início. Conhecendo os tronos, conhecendo os nossos inimigos, aqui eles estão, né? Apóstola, mas na aula passada nós aprendemos que a criação foi feita por Deus, não foi? Não aprendemos isso? Mas nós também aprendemos que houve um agrupamento aí de maldade, de queda e de atuação em governo, né? Como que fala? Uma usurpação de governo. Olha que forte. Usurpação de governo. Vamos lá. Nós vamos começar falando sobre os dias da semana. Esse material que vocês têm, eles estão em português, né? E trata-se de cada folha dessa é um dia da semana. E cada folha dessa tem aí uma arma específica para você guerrear, se limpar, se desconectar. Então, quando você faz essa renúncia, essa oração, com entendimento, ela tem um outro poder. Quando você faz sem consciência, é uma reza, é uma repetição, você entende? Quando você tem consciência, você começa a se desconectar, entendendo do que você está desconectando. Então, aqui, eu trouxe para vocês, em algumas línguas, a forma que as semanas são conhecidas. Então, o governo da terra foi dado ao homem. Quem se recorda disso nas Escrituras? Amém? Não foi dado a nós na criação? E governe, não é? E governe, o Senhor fala. Ele faz a criação e ele diz para nós, governe. Então, quando o governo está em nós, nós também podemos dar governo para outros. E a humanidade, em determinados tempos, em determinados países, ela cedeu o governo para os dias da semana. Governo para os dias da semana? Governo das trevas.
Você entende? Quando você dá um nome a um determinado lugar, a uma determinada cidade, a uma determinada pessoa, nós entendemos que nós estamos dando destino através desse nome. Foi assim nas Escrituras, não foi? Então, quando a humanidade dá nome para os dias da semana em locais, ela está dando governo. E se a humanidade dá governo, quem que tira o governo da humanidade? Se você dá governo para alguém que não está habilitado para ser governo, ela vai tomar o seu governo, não é isso? E vai usar para o mal. Então, quando a humanidade deu o governo do domingo para Apolo, conhecido como Dia do Sol, na Espanha, na linguagem europeia. Nós vamos trazer contextos para vocês. Quando ela dá a segunda-feira o nome de lunes, ela está dando para a lua. Quando ela dá a terça-feira para martes, ela está dando para Marte. Quando ela dá o nome de quarta-feira, miércoles, ela está dando para Mercúrio. Quando ela está dando a quinta-feira o nome de Jueves, ela está dando o nome de Júpiter. Quando na sexta-feira ela dá Viernes, ela está dando o dia de Vênus. Quando no sábado ela dá o nome de Saturno, ela está dando o dia de Cronos. Então o governo foi dado nesse determinado lugar. E se fosse só lá, estava ótimo. Mas não. Vamos lá. Em inglês, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, isso? Thursday, Friday, Vem cá. Na Rita é mestre, já vou apresentar para vocês. Fala inglês, fala francês, fala espanhol. E eu preciso andar com pessoas que falem muitas línguas mesmo. Amém? Vem cá, minha filha. Ela é mestre, ungida, mestre. Amém? Louve a Deus pela vida da Ana Rita. Amém? Fala, minha filha. Sábado. Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Amém? Que isso? Eu devia ter feito em francês. Vocês iam ver que coisa mais linda. Fala aqui em francês, filha. Vem cá. Coloquei em francês é lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Aleluia, amém. Vem, minha filha, vem. Troca no outro, gente. Aqui. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Saturno, Apolo. Amém? Que bênção de Deus. Amém? Vamos lá então. Então, em inglês, os nomes do sol, da lua, né? Gente, esse nome aqui eu gostaria que vocês frisassem. Odin. Já ouviram falar nesse nome? Pai do Thor. Já ouviram falar nesse nome? Thor. É o Thor. Odin, não, esse é o Thor. Thor é a quinta-feira. Sexta-feira, Freya. Ela é Afrodite. Né? Então, vamos lá. Em inglês, a autoridade para os dias da semana. Quando você dá um nome a um filho, você não dá um destino? Quando você dá um governo para alguém, uma autoridade, você não dá para essa pessoa
um cajado, uma chave, um governo? Não é isso? Pois bem, a humanidade deu aos dias da semana nomes que dão governo às trevas. E aí nós temos uma guerra no sábado, nós temos uma guerra no domingo, nós temos uma guerra na segunda, nós temos uma guerra na terça, nós temos uma guerra na quarta, nós temos uma guerra na quinta, nós temos uma guerra na sexta. Queridos, vocês já ouviram assim? É segunda-feira, dia de trabalhar. E a segunda-feira é um dia exaustivo, né? Você já começa, nem parece que você descansou domingo. Na segunda-feira você já começa uma guerra, não é isso? Por quê que a segunda-feira tem essa característica? Por que que a sexta-feira é o dia do sextou? O que significa sextou? É um nome tranquilo, sextou, é sexta. Mas ela tem um contexto. E esse contexto é: chega, joga tudo, fecha as portas e nós vamos para onde? Para farra. Não é? Não fica esperando a sexta-feira? Por quê? Que influência a sexta-feira tem? Ué, por que não faz isso no sábado? Por que não faz isso no domingo? Por que não faz isso na terça-feira? Porque na sexta. Porque há um governo estabelecido nesse dia. Vamos para o próximo? Sueco. Dia do sol, da lua, dia de Odin ou Oden em sueco. Deus nórdico, pai de Thor. Dia de Thor, quinta-feira. Deus nórdico do trovão. Quinta-feira é dia do trovão. Você tem ideia do que é trovão? Sexta-feira, mulher de Odin e deusa da beleza, Afrodite. Já vamos ver isso daqui especificado. E na Suécia, o dia de sábado é dia de banho. Quem se recorda? Gente, hoje é dia de tomar banho. Vocês já viram isso? Nasceu lá? Olha bem isso. Então, também permanece o dia do sol, o dia da lua. Aqui, como vocês podem ver, eu repeti, que não é isso. Deixa eu olhar aqui direito. Só a segunda, que é o dia da lua, tá? Deixa eu abrir aqui para ver aqui. Preciso consertar. É Mercúrio. Terça, Marte, verdade. Quarta, Mercúrio. Abrimos. Sueco. Não, repeti mesmo. Mas é Marte, tá? Aqui. Desconsidera aqui, eu vou corrigir para enviar para vocês corrigido, tá? Vamos para o próximo. Alemão. Sol, lua, Tyr, média semana. O que é média semana? Meio da semana. Dia do trovão. Dia de Freja. Dia de Shabat. Os alemãos sabem que sábado é dia de Shabat. Por que média semana? Porque cada cultura faz as suas adaptações. Assim como a celebração do Shabat, cada cultura celebra, né? As trevas também celebram Shabat, gente, mas de forma invertida. Nos próximos módulos, lá na frente, vou trazer isso para vocês. A inversão dos portais abertos de Deus. A aula de portais está maravilhosa. Deus é lindo demais. Então, vocês vão entendendo que o governo é nós que damos. É nós que damos o governo, é a humanidade, porque o governo foi dado para nós. Então, nós damos o governo para as trevas atuar, porque nós deixamos as muralhas baixas. Como que nós deixamos? Primeiro que nós não éramos nem de Cristo, lembra nesse tempo? Nós nem tínhamos aceitado o Senhor, não tínhamos batizado. Lembra do tempo que nós nem orávamos, jejuávamos, nós não fazíamos nenhum tipo de santificação, de propósito, de limpeza. A gente levava a vida
vou para a igreja, vou assistir o culto, 2 hinos. Lembra desse tempo? O pastor pregou amanhã, eu nem lembro o que era. E essa responsabilidade, ela é nossa. É difícil dizer isso, mas é nossa. Ninguém vai orar por você. Ninguém vai jejuar por você. Ninguém. Ninguém vai levantar muros na sua casa por você. Nós podemos ir lá, limpar, lavar, mandar fogo, ponhar para fora, fechar tudo, fecha as tomadas, fecha a fossa, fecha cano, fecha poço. A gente sabe já fazer um monte de coisa aí. Nós, igreja, povo de Deus, amém? Não é a gente, eu não, nós, amém? Não é verdade? Só que para manter assim precisa de uma constância. E é nessa hora que nós baixamos a guarda, porque a apóstola veio aqui, está tudo resolvido. Não está, não. Não está. Então o governo das trevas é tomado. É tomado. Porque nós não levantamos os muros de proteção. Nós vamos chegar já nos muros de proteção, tá? Isso aqui é só o início. Tá tudo bem? Posso continuar? Amém, gente. Você já tem o microfone por aí, né? Para fazer pergunta, já? Não. Tá aqui? Meu Deus, não posso quebrar o microfone, minha irmã. Pronto. Se eu quebrar, tá aí para vocês. Vamos lá? No português, eu não coloquei no slide, porque todos os meus irmãos sabem que é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, se os dias recebiam nomes de tronos, por que no Brasil nós temos o termo feira? Quando que isso, olha aí, quando que isso se estabeleceu? Por que as outras nações têm os nomes dos deuses e o Brasil tem os nomes feira? Vamos lá? Nós estamos em aula, amém? Então nós vamos estudar. A origem dos nomes da semana. O termo tem origem no latim e começou a ser empregado no ano de 563, após um concílio da Igreja Católica. Saiba qual é o seu significado. Feira vem de feria, feria, que em latim significa dia do descanso. Aí você viu que uma autoridade deu governo de descanso e a gente fica arrastando segunda, arrastando terça, porque esses dias são para descanso. Nós temos que conhecer, amém, queridos? Vamos lá? O termo passou a ser empregado no ano 563, após um concílio da Igreja Católica, na cidade portuguesa de Braga. Anotem aí, porque quando nós formos para Portugal, nós precisamos lembrar dessa chave, tá? Amém? Foi aqui. Tomara que meu apóstolo esteja assistindo. Daí a explicação para a presença do termo somente na língua portuguesa. Na ocasião, o bispo Martinho de Braga decidiu que os nomes dos dias da semana, usados até então em homenagem a deuses pagãos, deveriam mudar. Mas, espera aí. Se esses dias precisam mudar, e se feira é dia de descanso, por que usa feira? Apenas nos dias úteis. Vamos lá? Isso acontece porque no início a ordem do bispo valia apenas para os dias da semana santa. Aquele que antecede o domingo de Páscoa, em que todo bom cristão deveria descansar. Lembra disso? Depois acabou sendo adotado para o ano inteiro, mas só pelos portugueses. No espanhol, no francês, no italiano,
François. Os deuses continuam batendo ponto dia após dia. E tornou uma marca. Pega uma madeira. Pega uma faquinha de serra. Não precisa ter muita ponta, não, e nem muito fio. Aquelas faquinhas de cortar. Passa a manteiga no pão e bate ela. 2023 anos batendo. Aonde que vai estar essa marca? Funda! Gente, vocês têm noção que é contra isso que nós estamos lutando? Nós estamos lutando contra essa estrutura aqui. 500 e tantos anos depois de Cristo. É uma estrutura muito violenta e você precisa entender que os confrontos que estão em você e em você de casa está baseado nisso. O seu DNA recebeu essa marca ano após ano, semana após semana, dia após dia. Né? Bisavô, tataravô, pai, mãe, da linhagem do pai, da linhagem da mãe, toda a árvore genética, genealógica do pai, toda a árvore genealógica da mãe, e isso está profundamente impregnado dentro de nós. É uma cultura. Mas além de uma cultura, é uma marca, porque hoje nós já aprendemos isso, não aprendemos? É uma marca. E para nós vencermos, queridos, isso, nós vamos precisar primeiro entender que nós estamos em uma guerra. Quem se sentiu cansado aqui ou teve guerra depois da aula passada? Não precisa ter vergonha não, pode falar. Quem ficou com raiva de mim também pode levantar a mão. Ficou... Às vezes fica com raiva do libertador, sabia? Às vezes fica. Geralmente, as trevas, elas levantam um burburo para tirar o teu coração do libertador. Porque se tirar, aí acabou. Porque o seu coração tem que estar aberto para ouvir e receber. Se o seu coração fechou, acabou, gente. Só daqui a 563 anos, quando Deus levantar outro. Brincadeira. Deus levanta amanhã, se Ele quiser, amém? Vamos lá. Nós paramos aonde aqui? Ponto, né? Dia após dia. Desde 321, os calendários instituíram o primeiro dia da semana aos domingos. Por isso que segunda-feira é o segundo, entende? Mas e antes de 321, qual que era o primeiro dia da semana? Antes. Foi instituído 321. E antes? Quais eram os nomes que os dias da semana tinham? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os meses chamavam assim também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O Senhor sempre falou, e esse vos será o primeiro dos meses do ano. A Bíblia fala no 7º mês, no 6º mês. Então, da onde vêm os nomes que a gente repete com tanta alegria, porque agora tudo novo, né? Que nome é esse, desse mês? Esse mês que nós estamos. Julho. Tamuz. Aqui pegou meu raciocínio. E quem é Tamuz? Da onde vem esse nome? Por que tem esse nome? Esse nome foi dado na Babilônia. Assim como os dias da semana. Entende? Eram numerados por números e não por nomes. Então, quando a humanidade cede governo, e olha, é um governo que entrega governo. Vocês lembram, há um tempo atrás, que um governo da nação brasileira entregou o governo para uma padroeira? Você recorda? Você entende que entrega governo? É uma autoridade que entrega governo. Eu não tenho condição hoje de mudar os nomes da semana para a humanidade. Eu não tenho condição de colocar a segunda-feira como o dia 2. E assinar, e agora é lei. Vai obedecer, não vai. Agora precisa levantar alguém com autoridade para exercer poder. Entende? Então vamos lá. É muito importante vocês aprenderem da maneira correta. Pode falar. Posso? E aí a gente começa a entender e desmistificar da nossa cabeça que homens e mulheres de Deus alinhados no propósito precisam estar na política. Exatamente. Porque são eles que mudam isso. Oh, e são glória. Eles que entregam isso também. Né? Então, às vezes, a gente tem uma resistência
Não, política não é de Deus, né? E a gente entregou e entrega o governo do nosso país na mão de ímpios e achando que nada a ver, nada a ver. Então, isso nos leva, nessa aula, isso que você está falando, Sim. a responsabilidade, como nós cristãos precisamos ter a consciência de quem nós colocamos no poder, assumindo tanto no Estado, no governo, né? Na cidade, nas regiões, enfim, a necessidade de ter esse pensamento, abrir a nossa mente para entender que são eles que mudam. Nós podemos ensinar, mas nós ainda não temos a patente, né? Vai que chama amanhã para ser presidente. E nós muda né? tudo. Deputado, né? Então, mas isso nos leva a esse pensamento da importância para mudar isso, para mudar a história nossa. É verdade. O que nós entendemos que a igreja nossa, porque nós somos a igreja, amém? A igreja, ela deixou de preparar, ela deixou de preparar governos, e nós nos trancamos dentro da igreja, e para nós bater um ponto de segunda a segunda dentro da igreja é ser cristão. Quando nunca foi essa a proposta do reino, a proposta do evangelho, é preparar o povo de Deus para assumir governo. Mas nós queremos exercer governo sobre o povo de Deus e não preparamos pessoas para o governo. Você consegue entender? Nós precisamos preparar. Nós precisamos ungir pessoas, preparar elas para ocupar esses cargos. Os 7 montes, as 7 montanhas. Né? A política é um governo. E se nós, igreja, não tomarmos esse governo, as trevas vai ocupar e vai bater palma, como já tem feito. Então, nós não temos a igreja no judiciário, nós não temos a igreja nas escolas, nós não temos pessoas com conhecimento, com capacitação. O nosso erro como cristão está em nos contentar em resolver os nossos problemas. Vou te falar. Tem uma dívida para pagar, eu vou lutar por ela, lutar. Né? A força dos jovens, eu vou casar. Está focado em casar. Casar. O mundo que exploda. Se eu casar, está tudo certo. Então, a nossa força... Não estou falando isso por nada, não, irmãos. Estou falando porque é a nossa realidade, a minha e a sua. Né? Qual que é a realidade do empresário? Eu preciso vender mais. Então, minhas orações vão ser para venda. Que hora que nós vamos entender que o nosso umbigo não é a coisa mais importante do mundo? Que horas que nós vamos entender que o nosso problema é desse tamanho, comparado ao que está assim sendo explanado para os irmãos hoje? O nosso caso é seríssimo. O governo da humanidade está nas mãos das trevas. O Senhor não perdeu o governo, mas Ele deu o governo para o homem, e é o homem que vota e elege. Em alguns países, né, tem alguns que os homens votam e elegem e né, não funciona. Mas vamos para a aula. Amém? Né? Acontece isso em alguns países, né? A gente não vai citar nomes, mas acontece isso às vezes. Vamos lá. Primeiro dia da semana, aos domingos. A regra foi imposta pelo imperador romano Constantino. Ela não foi aleatória, pois os romanos adotaram a semana em 8 dias. Mesmo a Bíblia descrevendo a criação e o descanso em... O Senhor deixou o modelo para nós. E Roma fala, olha, foi bem legal criar, né, em 7 dias, tudo, mas nós vamos fazer 8 porque hoje precisa ser atualizado, né? A gente precisa de um dia a mais da semana. É muito sério isso. Como hoje nós já estamos vendo também guerras e guerras contra a criação de
Deus. Amém? E nós temos que formar pessoas com conhecimento, com limpeza de DNA. Nós temos que parar de brigar entre nós. Amém? Nós precisamos disso, de competir entre nós, de brigar entre nós. E nós precisamos levantar um exército apto para exercer governo. Enquanto nós ficamos com os nossos problemas, que são desse tamanhinhos, nós temos isso acontecendo. A criação de Deus sendo mutada, e se nós falarmos, vamos presos. Sabe por que nós vamos presos? Porque você não está lá exercendo o seu papel de governo, que era para você estar. É por isso. Você não está lá. Eu não estou lá. Ruim, né, gente? Mas é a verdade. Nós entendemos religiosamente que nós tínhamos que nos esconder todos e ficar todo mundo aqui cantando, orando e um revelando para o outro e sair daqui e ir lá trabalhar e voltar aqui de novo, entende? Cantar mais um pouco, adorar mais um pouco, orar mais um pouco e um fala para o outro e vai e a gente não alcança ninguém. Quero contar algo para vocês que eu contei agora no almoço com os apóstolos. O que nós presenciamos ontem, no finalzinho da tarde? Nós sentamos para tomar um café, né? Entregamos uma semana árdua de propósito, glória a Deus, aleluia, né? E sentamos para tomar um café. Entrando no descanso, nós sentamos e chegou 2 jovens, lindas, meninas lindas, e o brilho de Deus resplandecia nelas. Um brilho de Deus, da presença de Deus. E em seguida eu já vi a Bíblia. Falei, não, ela tem esse brilho porque quem é que anda num café com uma Bíblia debaixo do braço? Eu não estou fazendo isso ainda, mas agora eu vou fazer. Você viu, minha filha? Que coisa tremenda? Elas sentadas na mesa, estudando. E olha, estudando, não está estudando o barquinho, não está estudando, estão estudando a salvação dos judeus e a salvação dos gentios. Tá bom você? A mentalidade, um estudo profundo, adolescentes cheios de Deus, sentados. Eu não estou nem aí se você está me olhando, se você está me vendo, se você está achando ruim, mas eu estou aqui estudando a palavra do meu Pai. Coisa mais linda. Nós íamos chamar elas para sentar conosco, para estudar com a gente, mas a gente já tinha culto, né? E a gente não queria atrasar. Acabamos que saímos no mesmo tempo, fomos lá parabenizar elas, né? Eu achei muito lindo. E elas ficaram muito felizes também de ouvir, sabe? Coisa linda mesmo. Nesse mesmo momento, chegou uma mulher linda, bem vestida, elegantérrima. E não tem como nós não olharmos, porque a beleza, ela atrai. Não atrai o nosso olho? Seja ela de homem, seja uma criança. Se você olhar para uma criança e ela tem uma beleza, você não olha? Você olha. Então, a beleza... E aquela mulher chegou com o esposo de mão dada, ela é linda. Eu nem consegui olhar para o esposo, de verdade. Porque a beleza daquela mulher era linda, um cabelo... Que cor que é aquele cabelo? Cobre, né? Ruiva, cobre, uma cor linda, bem vestida, bem elegante. Só que ela não tinha o brilho de Deus. Ela tinha beleza. Mas ela não tinha o brilho do Espírito, como aquelas meninas que chegaram numa simplicidade, tênisinho, roupinha simples, mas a glória de Deus estava ali. Coisa linda de ver. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que influenciar os locais que o Senhor nos leva. Agora, quando o Senhor nos leva para esses locais, nós somos influenciados. Você já quer se vestir igual, já compra um tênisão igual, uma calçona igual, uma roupona igual, entende? Você já se molda igual a eles, porque o que vão pensar de mim? Sou cristã, eu preciso me vestir, né? Eu preciso ter ordem e decência. Eu não posso colocar Tem limites para mim, não tem? Então... Às vezes, a gente vai para um ambiente e a gente já não quer ser rejeitado ali, a gente se assemelha às pessoas daquele ambiente. Mas você vai influenciar quem? Se é eles que nos influenciam.
Porque nós estamos carentes de identidade. Nós estamos carentes. A identidade, ela define você não pelo que você admira em pessoas. Ela define você pelo que você é. Entende? Não tem como eu fazer isso daqui, porque não está em mim. Ou então você faz porque ainda está em você. E se não estava mais, quando você faz, ela marca você novamente. Entende? Então, voltando aqui. Ou nós vamos influenciar, ou nós seremos os influenciados. Espera aí. Mas todo mundo faz, apóstolo. O que eu não posso fazer? A minha mãe me criou dizendo para mim, você não é todo mundo. Gente, aquilo me fervia. Queria fazer as coisas. Treinava os esportes e falava para minha mãe, mãe, começou a competição, posso ir? Não. Mãe, a escola inteira vai. Você tem ideia que eu não posso ir? Não. Mãe, vai todo mundo. A mãe de todo mundo deixou, você não é todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é todo mundo, tá? Teu pai não libera você para um monte de coisas. Entende? Tem limite para mim, para você. Gente, sou livre, mais livre no mundo. Durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, como o que eu quero. Vou onde eu quero, faço o que eu quero. Mas tem um limite para mim. E esse limite está onde? Em Deus. Lembra Paulo falando? Eu sou livre, mas sou de quem? De Cristo. Então tem coisas que Cristo não te permite fazer e nem você mais tem condições de fazer. Agora não é porque eu e você não fazemos que está tudo certo. Nós precisamos influenciar. E não é influenciar com manipulação, mas é com verdade. Exemplo. Exemplo é tudo. Amém?